Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Coluna Sem Neura, o seu podcast com informação de qualidade, numa linguagem fácil que você consiga entender. Uma vez que, entendendo da sua doença, com certeza isso vai ajudar mais no seu tratamento. E se você ainda não conhece o nosso trabalho, não deixe de se inscrever nas nossas redes sociais, deixar seu comentário, curtir, compartilhar, porque a gente vem numa corrente do bem, mudando a trajetória de muitas pessoas. Então, para me ajudar nisso hoje, eu tomei um susto relembrando do caso dele, já são 6 anos de história, eu falei que hoje ele está muito melhor e mais jovem de quando eu o conheci. Eu vou trazer aqui hoje meu amigo, mas lá no passado a gente se encontrou como paciente, que é o Robson. Primeiro, seja muito bem-vindo, Robson, tá? Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Eu queria, Robson, antes de mais nada, para a gente começar esse bate-papo nosso, até para não antecipar informações, porque a sua ressignificação é uma coisa que, assim, me marcou muito dentro de todo esse trabalho nosso, porque a gente veio construindo uma história muito bacana. Conta um pouquinho para nós, primeiro, quem é o Robson? Bom, meu nome é Robson Paulo Krieger, filho de João Krieger e Maria de Lourdes Catelan Krieger, né? Marítimo, trabalhei quase 25 anos embarcado e, enfim, uma história de muita luta, né? Muitas noites perdidas, muita tribulação, mas que me deu tudo que eu tenho hoje. Então eu sou extremamente grato pelo offshore. E tudo que eu tenho, a educação da minha filha, minha casa, meu carro, meu lazer, tudo advém daí do offshore. Mas que eu paguei um preço alto e que eu agradeço a Deus por tudo que aconteceu. E, Robson, nossa trajetória, ela começou lá em 2020. Conta para nós como é que foi que a gente se conheceu? O que aconteceu para a minha trajetória de vida cruzar com a sua? Rapaz, é uma coisa tão doloroso, mas é gratificante, né? Porque um acidente, no momento que você não está preparado, logo após uma pandemia, né? Foi um período bem difícil. Mas, enfim, eu tive um acidente lá, carregando peso, né? Caí, desmaiei, me socorreram, eu acordei lá na enfermaria. Eles queriam até chamar um helicóptero para me retirar. À noite eu não quis. E, enfim, o navio estava em operação, não tinha como parar essa operação, e eu falei que eu preferia esperar. O comandante ligou para a terra, né, para pedir orientação ao médico. O médico mandou dar as medicações até me levar para Angra dos Reis, para de lá me retirar. Um navio da Marinha me retirou e me levou para um hospital para fazer uma ressonância e tal. E, enfim, aí eu fiz uma ressonância. Falaram que tinha sido uma coisa bem forte, mas que estava tudo bem, e eu peguei um voo e vim embora. E aí eu continuei tomando remédio para dor, sentindo muita dor, mas tomando remédio, e aí depois eu peguei o livrinho lá. Naquela época acho que não tinha nem aplicativo ainda, né? Ainda era no livro de referência, e falei, rapaz, um amigo meu falou, rapaz, vai no neurocirurgião, já tinha passado por um acidente assim também, vai no neurocirurgião. Eu peguei o livrinho, procurei o mais próximo e estava ali, Dr. Daniel Calegari, nunca tinha ouvido falar, e eu fui porque era o mais próximo de casa, tá? Uhum. Aqui é o mais próximo. Enfim, aí você trabalhava ali naquele edifício em frente ao Hospital Vila Velha, né? Uhum. Bem próximo. E lá a gente fez uma consulta, eu falei o que tinha acontecido, o senhor passou uma ressonância. Aí quando o senhor pegou a ressonância, realmente o senhor viu que tinha sido uma lesão bem séria, né? Então, só para vocês poderem entender, a gente está viajando no tempo lá em 2020, né? O que o Robson teve lá? Ele teve um acidente de trabalho. Nesse acidente de trabalho,
ele fez uma descompensação de uma hérnia de disco cervical. Não teve nenhuma fratura da coluna, não precisou ser submetido a nenhum tratamento cirúrgico de urgência, mas ele teve uma agudização de uma hérnia de disco naquela ocasião, causando bastante dor. E aí foi o motivo pelo qual a gente começou a conversar sobre isso. Obviamente que a gente sempre vem conversando quando a gente fala de dor, e eu lembro perfeitamente, por conta de todo esse contexto de pandemia, do trabalho, da dor, do trauma, emocionalmente fica uma bagunça a vida, né? E óbvio que a gente fica cheio de medos, porque quando eu tenho uma hérnia de disco no pescoço, a gente tem aquele medo de ter alguma lesão, de ficar com alguma sequela. E eu lembro claramente que você chegou cheio de medos para a gente poder conversar. Como é que você estava naquela época, assim? Como é que foi todo esse turbilhão, assim? Doutor Daniel, naquela época, quando eu me acidentei, eu estava com 110 quilos. Então eu tomava remédio para pressão, para depressão, para assim, para colesterol, assim, muita coisa, remédio para dor, né, enfim, e para dormir, né, porque eu não conseguia dormir, muito tenso. E aí, depois do acidente, rapaz, realmente foi uma coisa impressionante. Eu tive foi um turbilhão, como você falou, desorganizou a minha vida. Eu de 110 eu fui para 70 quilos. Eu tive um estresse emocional tão violento, cara, pela incerteza, pelo que ia acontecer, pelas coisas que eu vinha a saber depois, né? Então foi um período muito difícil. Então eu cheguei a 70 quilos e a gente logo fez um bloqueio, né, por causa da dor, e o senhor foi me orientando. O senhor foi me dando o caminho, falando o que eu tinha que fazer. Comecei a fazer uma atividade física, um pilates, na época, que era o que era possível para a época. Fiz o pilates, do pilates eu acho que foi o primeiro degrau que assim, me fez ver um outro caminho, entendeu? De reconstrução. O Vitor lá me ajudou muito, me acolheu muito bem, e dali eu prossegui fazendo tudo aquilo que o senhor me indicava para fazer. Rob, você tem que fazer um fortalecimento. Comecei a fazer um tratamento psicológico, depois psiquiátrico, e, enfim, tudo que estava no meu alcance para mim melhorar, eu fiz. E isso é importante porque existem alguns medos, principalmente quando a gente fala da região cervical, da medula, que toda hérnia precisa de operar. Então isso a gente já mostrou que a menor parte delas precisa de operar. Então isso eu lembro que eu conversei claramente com você lá para trás. No entanto, a dor, ela limita você fazer as coisas que precisam ser feitas. Então, limita você ter foco, a partir de atividade física, de qualidade do sono. Daí que a gente usou, né, o artifício dos bloqueios analgésicos para melhorar o conceito da dor, a sua experiência da dor, para você fazer esse fortalecimento. E uma coisa que a gente faz, inclusive, até hoje, e eu lembro que eu falei com você, eu falei, Robson, nós vamos manter o acompanhamento dessa hérnia, porque hoje eu não consigo regredir a doença do disco, mas a gente consegue fazer estratégias para ela não progredir de forma tão acelerada. Desde que existisse esse alinhamento de expectativas, que começou lá atrás. E aí a gente veio construindo todo esse conceito, tanto dessa confiança médico-paciente, como no seu autoconhecimento, você foi conseguindo ver, como você bem diz, um novo caminho. E aí nisso a gente foi passando de 2020, que foi o período da pandemia, né, o período inicial, aquele período mais intenso da pandemia, que eu imagino que tenha sido de grandes incertezas para todo mundo. Então você ter uma doença potencialmente cirúrgica num contexto de pandemia também é uma confusão tremenda, né? E aí aquilo dali a gente foi acompanhando. Num determinado momento, que isso foi
né, quase 1 ano e meio depois que a gente se conheceu. A gente já vinha fazendo acompanhamentos seriados com exames de imagem. A gente observou uma progressão da hérnia de disco cervical. E uma coisa que é importante, e aí é uma visão nova que a gente vem tentando implementar na doença degenerativa da coluna, é exatamente esse pensamento preventivo. Normalmente, a gente consegue observar uma piora na imagem e depois essa piora da imagem se manifesta como um sintoma. E aí a gente veio fazendo essa documentação com exames seriados. Você também veio se preparando fisicamente. Então, o Robson da cirurgia era um Robson completamente diferente do Robson que eu conheci. Então, ele era um Robson mais leve, era um Robson mais forte, era um Robson mais focado, mais determinado, emocionalmente melhor, que isso também impacta no resultado final de tudo. E aí, em dezembro de 2021, ou seja, quase 2 anos depois do trauma, do acidente, foi quando a gente fez uma cirurgia cervical por via anterior, onde a gente retirou esse disco doente que comprimia a medula e os nervos, colocou um substituto, né, artificial ali para fazer uma ponte óssea, exatamente para a gente tirar daquele segmento o risco de compressão da medula e dos nervos. A cirurgia transcorreu tudo bem, você ficou tudo bem, e a preocupação com o envelhecimento e com a parte saudável da coluna nunca acabou. A gente veio organizando isso depois. Como é que ficou depois? Como é que foi você receber a notícia que precisava ser operado, que iria ser submetido a uma cirurgia do pescoço, que já era um medo de sempre, mas como é que foi isso daí? Receber essa informação? Doutor Daniel, eu lembro até que eu tentei dar uma escapada. Eu falei que tinha uma viagem, pô, é porque a esposa está de férias, ela quer viajar e não tem como adiar, não. Eu falei que tipo, pô, a esposa está de férias agora. E eu lembro que o senhor falou muito que a janela que eu tinha estava curta, né? Naquele momento já tinha a janela de tempo para fazer cirurgia. Se fosse daqui 6 meses, talvez não fosse possível ter o resultado que o senhor teria naquele momento. Uhum. Outra coisa também que eu lembro, que eu vim me cuidando, eu comecei a me cuidar, eu fiz até uma consulta com a esposa do senhor. Ela me passou uns suplementos que eu não tomava na época, né? Eu comecei a tomar uma creatina, um whey protein, e eu comecei a me preparar, que eu sabia que ia ser reversível, eu ia ter que fazer. Então, procurei me preparar da melhor forma possível, física, mental e espiritualmente. Uhum. Ainda assim, eu tentei correr. É normal, é Eu tentei normal. correr, falei, não, porque a Sim. esposa vai estar, entrou de férias, não tem como fazer daqui a 6 meses, não. Você falou, rapaz, a janela, a melhor janela de tempo para fazer vai ser agora. Daqui a 6 meses eu não sei se eu posso ter o mesmo resultado. E aí a gente fez e, enfim, eu fiz o pós-operatório, né? Fiz todas as recomendações, né? Fica inchado, né? Fica aquela coisa bem feia, né? Você olha assim e Uhum. fala, meu Deus do céu, será que depois vai desinchar? Será que eu vou poder movimentar? Enfim, aí e a recuperação foi normal, eu continuei me cuidando, pronto. Depois disso, eu acho que eu não sei se eu fiz, eu acho que eu ainda fiz um bloqueio, ainda depois Uhum. disso, da cirurgia, eu devo ainda ter feito um bloqueio, mas aí depois acabou. E aí, eu, assim, vendo a sua evolução, Robson, eu divido ela basicamente em 2 momentos. Então, teve quando eu te conheci, que era um Robson completamente diferente. Teve o Robson até a cirurgia, né, que, ao meu ver, já era um Robson muito melhor do que quando eu conheci, né? Só que depois da cirurgia que a gente foi vendo que a doença degenerativa da região cervical, onde a gente operou, estava tudo bem, que a gente estava conseguindo controlar a doença degenerativa dos outros níveis, e que efetivamente você voltou a ter esperança e vontade de viver para fazer as coisas, para mim a questão da cirurgia foi um marco de mudança.
O que mudou assim? O que você falou: "Olha, eu comecei a me sentir capaz de fazer tais coisas que até então eu não fazia"? Como é que foi isso? É aquilo que o senhor sempre falou, né, ressignificar as coisas que aconteceram, né, e e e com a melhora que eu tive, senti vontade de avançar nessa constante evolução. Porque depois que você sai de um lugar ruim e vai para um lugar bom, cara, você não quer voltar mais para o lugar ruim, cara. Não tem jeito, entendeu? Não tem como você, sair de 110 quilos e chegar a 70, depois atingir um peso de 80, estabilizar nesse peso, dormir melhor, comer melhor, se relacionar melhor, você voltar àquilo que você era, entendeu? Então é isso aí, velho. Foi eu acho que o senhor me direcionou muito bem, porque eu lembro quando eu saí de lá, às vezes, eu falava assim: "Pô, devia ter gravado o que esse cara me falou", cara, porque, sabe, o senhor chegava lá, me incentivava, falando isso aí que o senhor fala: "Rob, você está bem, você está melhorando, porra, assim, eu estou surpreso, eu estou satisfeito de ver a sua melhora". Isso me dava um incentivo para continuar cada vez melhor. Então essa parte paciente médico o senhor teve com a experiência, me moldando, né, me mostrando o caminho, que eu estava no caminho certo. Rapaz, isso me deu uma motivação, irmão, me deu um fiquei tão feliz, cara, falei: "Porra, é isso aí que eu estou no caminho certo". Enfim, e prossegui, sempre procurando o melhor. Depois eu fiz uma cirurgia no quadril também, aí eu procurei um praticante de artes marciais que eu segui e fui lá visitar o cara, saí, fui lá e eu porque o o Bruno, ele fazia uso do CBN, né. E Uhum. eu falava: "Rapaz, esse negócio acho que vai me ajudar muito". E eu comecei a pesquisar, quando eu vi aqui no Espírito Santo uma pessoa que usava isso, falei: "Rapaz, vou lá visitar esse cara". Cheguei lá, falou: "Não, rapaz, quem você tem que ter autorização". Eu perguntei como é que fazia, se ele trazia dos Estados Unidos, falou: "Não, você tem que ter autorização para comprar aqui no Brasil". E quem te dá o meu médico é o doutor, o Edmar Simões. Pô, Uhum. era o cara que tinha me operado. Eu nem sabia que ele mexia com isso. Aí fui a ele me passou, comprei. Aí pronto, melhorei, comprei o CBN também, que me ajuda muito no sono, larguei todo tipo de Rivotril, que era viciado, né, e desmamei, e, enfim, comecei a tomar outros suplementos, magnésio, enfim, só foi numa melhora, só na evolução. E aí é como eu falo para o senhor, né, você não quer voltar naquele você não quer mais ir para o lugar ruim, você quer melhorar cada vez mais. E como é que foi, Robson? Eu lembro que quando você comentou isso comigo, eu fiquei extremamente feliz, porque eu sei o benefício que a arte marcial traz para você. Como é que foi isso daí? Como é que foi a sua vivência? Como é que foi chegar na idade? Porque normalmente as crianças e os adolescentes começam na arte marcial de pequeno. Como é que foi É, isso para você? mesma coisa também, eu enrolei, eu sabia, o senhor já tinha me falado que seria muito bom, né, eu fazer uma arte marcial, e eu fiquei um ano enrolando, depois quando chegou em janeiro, falei: "Não, o ano que vem", quando chegou em janeiro, na primeira semana, eu pesquisei lá e tinha uma pertinho de casa. Falei: "Pô, vou aqui próximo de casa", mesma coisa lá da Uhum. da história que o senhor falou: pouquinho vou ver um cara aqui pertinho de casa", não sabia nem quem era. Aí cheguei lá e conheci o Possati, né, Uhum. falei com ele me perguntou qual era o motivo, falei que era recomendação médica. E fui super bem acolhido, é um cara, assim, fora de série, fantástico, ser humano, mestre, pessoa, que me acolheu, assim, como um filho mesmo, entendeu? Com respeito, lá eu não sou o Robson, eu sou o seu Robson, Uhum. entendeu? Eu sou o mais velho, né, eu fui o paciente mais velho que ele teve, ele ficou surpreso, e a gente começou a fazer um trabalho e rapaz, é um negócio tão maravilhoso, né, é porque ele não é para destruir seu ego e nem para construir seu ego, é para modular o seu ego, né. Ali você aprende respeito, disciplina, força, resiliência, né. Você cai muito, quando você está caindo ali no jiu-jitsu,
são as quedas que a vida te dá e você tem que levantar para continuar a luta. Então isso se reflete na sua vida cotidiana, né? O jiu-jitsu ele te dá um, um equilíbrio emocional, né? Uma resistência, um modo ao seu caráter, enfim, é maravilhoso. E aí você não quer mais largar também, né? Você também não quer mais largar, entendeu? Você quer continuar porque aquilo ali se torna uma família, né? E mesma coisa, você vai para o treino das 8 horas lá, você chega lá, você toma porrada, apanha, não sei o quê, quando você chega em casa, você toma um banho, puf, apaga. Dorme bem, entendeu? Então, hoje eu considero como a melhor ferramenta para minha vida emocional e física é o jiu-jitsu. E eu vejo, Robson, nesses 6 anos, a transformação que você teve, né? E eu imagino que, assim, você passar e ver tudo isso deve ser bastante gratificante, É, entendeu? Só que, assim, vendo tudo isso que a gente passou, você não é o primeiro que fala que, às vezes, a questão do medo da cirurgia, e ter medo é importante, né? Ter medo é importante. Eu acho que, assim, os destemidos da história sempre se deram mal. E eu sempre costumo falar que isso a gente fez muitas vezes, é muito próximo eu ter medo e eu ser inconsequente. Parece a mesma coisa, mas não é. E aí, quando eu tenho a informação que eu sei que vai dar problema, e mesmo assim eu não faço e o problema acontece, né? E aí é onde essa relação médico-paciente vai construindo essa confiança. Então, assim, hoje, e isso eu já te falei lá para trás, a gente assumiu um risco durante um tempo de não realizar a sua cirurgia logo na primeira vez que eu te vi, porque o que eu falei com você lá atrás? Emocionalmente você não está preparado para fazer uma cirurgia agora. E eu falei, olha, eu preciso sentir que você está na mesma sintonia que eu para focar na cirurgia. Porque eu sentia que a sua cabeça estava pensando em várias coisas. E aí isso, obviamente, iria impactar o resultado final da cirurgia. Então a gente demorou quase 2 anos para a gente construir isso daí. Se você pudesse viajar no tempo e mandar uma mensagem para aquele Robson lá de trás, vendo toda essa trajetória que você fez até agora, dos medos, mas das conquistas, o que você falaria para ele? é, é, rapaz, o que você faz é da sua conta. Tipo assim, quando eu quero, quando eu comecei o tratamento lá na coisa, a psicóloga me falava nisso, cara, rapaz, o que o outro faz é da conta dele, é o que você faz que é da sua conta, entendeu? O que o outro faz não está no seu controle. A única coisa que você pode controlar é o que está é o que você pode fazer por você. O que o outro faz não tem jeito. Então, quando ela falava isso, eu achava muito duro na época, mas eu entendi que a responsabilidade por tudo de bom ou ruim que pode acontecer, o que aconteceu, você não se vitimizar assim, e fazer para você, não pensando no que é esperando pela aprovação do outro ou não aprovação. É o seguinte, você olhar para você e falar, cara, o que aconteceu, aconteceu, não vai voltar atrás. Então, agora, o que eu vou fazer com isso que aconteceu? Entendeu? Não tem jeito. Você não tem, porque o que aconteceu já aconteceu. Agora você vai se lamentar, vai se vitimizar, ou você vai levantar e seguir em frente? E esse feeling, doutor Daniel, quem me deu foi o senhor. Porque o senhor foi a primeira pessoa que eu tive contato depois do meu acidente. Lógico que depois o psicólogo foi importante, o psiquiatra foi importante, o canabidiol foi importantíssimo,
a parte espiritual foi importante, mas a primeira pessoa que eu fui depois do acidente foi o senhor, que falou: cara, você tem que fazer isso, isso e isso. E eu lembro que uma vez o senhor falou assim para mim, falou, né, que você falou: porra, cara, parabéns, eu fico como médico, eu fico muito satisfeito em ver a sua evolução. Eu falei assim: não, mas é porque eu fiz aquilo que o senhor mandou. Eu falei: não, eu te indiquei o caminho, mas quem fez o caminho foi você. Exato. Entendeu? Isso eu lembro muito disso. Cara, só falei, você tem que fazer isso. Tudo que o senhor indicou para fazer, eu fiz. Então eu fiz o caminho. O senhor falou: vai por aqui que aqui vai ser bom. E assim, fiz e foi tendo melhora, né? Eu fui melhorando e aquilo foi me motivando a melhorar cada vez mais. Porque o que acontece, Robson? Esse Robson de hoje, de alta performance, comparando com o de antes, sempre teve lá dentro. É que ele estava adormecido. Ele precisava só de alguém para trazer aquilo à vida, entendeu? Tanto é que eu sempre falei isso com você. Eu não sou capaz de fazer nada por você. É você que vai fazer por você. Eu só vou dar sentido à ação. Tanto que a nossa conversa sempre é assim. Eu te apresento um dado e falo as consequências de cada ação daquilo dali. Fazendo ou não, aquilo dali pode gerar um resultado. E aí a gente foi construindo essas coisas. Óbvio, a nossa evolução ela não foi linear sempre. A gente teve altos e baixos que é da vida humana. Entendeu? Que é da vida humana. Só que é onde a gente consegue ver que a mesma energia que você gasta para se vitimizar, como já teve no passado, sim, é a mesma energia que você gasta para resolver o problema. E aí você vê que isso vem do seu empenho, e aí acaba que de formas diferentes todos falam a mesma coisa. Você é o senhor do seu destino. É você que vai pegar para fazer. Entendeu? E aí o psicólogo fala de um jeito, eu falo de outro jeito, o professor de arte marcial fala de outro jeito, mas todos eles culminam para quê? Cara, é você. O jogo é você com você mesmo. Entendeu? Exatamente. Tem que fazer sentido. E aí, esse entendimento é o que também dita a regra dessa briga eterna que vai existir. Dessa mente que está me ouvindo aí com esse corpo que obedece. Que também é um entendimento do envelhecimento. Então, hoje, se você for pensar de quando a gente se conhece, tem 6 anos de diferença. Só que, cara, hoje você está muito melhor. Você está muito mais jovem, você está muito mais forte, você está muito mais disposto. Ou seja, a melhor terapia anti-envelhecimento não vem em creme, vem em atitude. Entendeu? Que é a preocupação com a alimentação, com a atividade física, com a qualidade do sono, com a parte emocional, com as escolhas de vida, com a interação social. E você vê que nesse intervalo, cara, a gente já passou por muita coisa. Muito. Né? A gente já passou por muitas vitórias, a gente já passou por muitas perdas, mas mesmo assim, essa ressignificação e essa resiliência veio lá de trás de uma coisa que eu sempre falo. Eu não olhei a ressonância, eu olhei o Robson. Essa que é a questão. Por quê? Se lá atrás eu tivesse, por exemplo, encontrado esse Robson daqui, com aquela ressonância lá de trás, eu teria te operado no primeiro dia que eu te vi. E eu falei isso para você. Entendeu? Então, assim, essa relação médico-paciente, esse alinhamento de expectativa, cada paciente tem um tempo. Cada paciente tem um tempo. Você vê que valeu a pena porque você se transformou em algo, pelo menos a minha visão, que você nem imaginava que tinha aí dentro. Exatamente. Que você nem imaginava. Sim. Então, assim, e eu imagino que se você, por exemplo, encontra pessoas daquele convívio seu de antes do acidente, é capaz as pessoas nem te reconhecerem. Sim. Entendeu? Então, isso é muito bacana. Uhum. Você ser submetido a uma cirurgia, que é uma cirurgia complexa, uma cirurgia cervical por uma hérnia, é uma condição que a gente precisa ter todo um ferramental e um aparato técnico para aquilo dali correr com segurança, e mesmo assim hoje você está muito melhor. Imagina, você está fazendo uma arte marcial que você nunca fez,
que, infelizmente, ela já foi mais, mas ainda é estigmatizada por alguns, você ser praticante de arte marcial, e para mim faz todo sentido isso fazer parte de um tratamento, tanto de um tratamento da esfera mental e emocional, como num tratamento corporal. Você começa a ter conhecimento do autocontrole, você começa a ter treinamento de habilidades motoras que até então você não tinha. Porque imagino que você foi aprender a fazer uma cambalhota com jiu-jitsu. Exato, Imagina, entendeu? Então, assim, isso daí vai te dando uma segurança, não que você vai usar isso para brigar com os outros, muito pelo contrário, jamais. entendeu? E não tem nada a ver com, obviamente, o princípio da arte marcial. Mas essa autodefesa não é contra alguém, é autodefesa de você com você mesmo. É você conseguir controlar os seus instintos. É isso aí. Isso eu acho que é o maior dos ganhos. Entendeu? Porque muitas vezes a gente não tinha a ferramenta de controlar os próprios demônios. Essa que é a questão. Isso. E aí quando você começa a entender que você é mais forte, você alimentado, você descansado, e você com aquela ferramenta que é a arte marcial, você se torna alguma coisa mais poderosa. Eu acho que essa é o grande resumo dessa evolução do Robson. Exatamente. Né? E Robson, cara, lá atrás a gente foi médico-paciente, hoje a gente é amigo, né? Já vem de um tempo que a gente vem nutrindo essa amizade, então as nossas consultas basicamente é para bater papo e atualizar as coisas da vida. Então, assim, eu vejo que você vem conseguindo fazer muitas coisas que aquele Robson de antes do acidente não conseguiria fazer. Jamais. Entendeu? E isso é muito gratificante saber que essa tecnologia da cirurgia da coluna, tanto com os bloqueios, com a microcirurgia, fez com que a gente conseguisse dar vida a esse tempo de vida, entendeu? Porque você também ficar arrastado não justifica. E eu queria que você, né, passasse para a gente, passasse para quem está ouvindo a gente, porque se deixar a gente vai ficar conversando aqui eternamente, uma mensagem, Robson, até de esperança, porque muita gente tem medo, e é normal, muita gente tem medo da cirurgia, muita gente começa a se acostumar a ter dor por medo, vai tomando um remedinho. O que você tem para falar para essas pessoas? Bom, eu acho que o que eu tenho para falar é que o maior ativo que a gente tem na nossa vida é a saúde. Cara, não tem... Porque se você não tiver saúde, você vai chegar com 65 anos, 70, que é a vida média do brasileiro hoje, né? 70 anos, sem autonomia, né? Então, o exercício físico, eu estava até comentando hoje com uma pessoa, cara, a nossa musculatura é um órgão endócrino. Então, toda vez que você faz exercício, você está tomando remédio. Entendeu? Então, você acho que o comodismo não, a inatividade, né? Ele mata tanto quanto o cara que é fumante. Sim, Né? sedentarismo, sim. Sedentarismo, isso. Né? O sedentarismo mata tanto quanto o cara que é fumante. Quer dizer, é um veneno para a vida da gente. O conforto, né? Se você quiser ter uma melhor qualidade de vida, eu acho que você tem que fugir do conforto. Lógico, conforto é bom, descanso, coisa e tal, mas assim, sempre procurar atividade física, né? Sol e eu acho também, doutor Daniel, mais uma vez eu vou colocar essa questão que o senhor comentou aí, na relação médico-paciente. Porque se o médico não tivesse feeling que o senhor teve de esperar o tempo, a hora certa, de motivar o cara a melhorar, entendeu? Igual o senhor falava, porra, toda vez que você vem aqui, você está melhor, eu estou achando você bem.
às vezes nem estava. Mas o fato de você falar isso me motivava a falar, cara, o cara tá me botar, eu tenho que, eu não posso decepcionar esse cara, porque eu tô me sentindo cada vez melhor. Enfim, e esse feeling que o senhor teve, o tempo de não operar no momento certo, de esperar a minha maturidade emocional, física, espiritual, para falar, porra, cara, agora eu tenho uma janela boa, o momento certo é esse aqui. Mesmo assim, eu ainda não queria fazer, mas entendeu? Eu ainda queria falar, mas pô, a esposa está de férias agora, eu vou viajar. Enfim, eu já falei isso aí. Mas assim, você falou, não, agora é o momento. Então é isso, é a pessoa escutar o que o médico fala, porque o médico está ali, ele quer o melhor para você e ele sabe qual que é o melhor. Porque, pô, você tem 20 anos que você faz isso, cara, então não adianta, não tem como o cara falar assim, pesquisar no Google e falar, não, doutor, isso aqui é melhor porque eu vi, entendeu? Segue o médico, que o médico está falando, a experiência que ele tem, porque ele não tratou só você, ele tratou 10 mil pacientes e já conhece a história. O médico, ele consegue ver o que o paciente não vê lá na frente, ele está vendo lá na frente, ele está trabalhando com você agora para poder te preparar para lá na frente ele ter a condição ideal para fazer a melhor cirurgia. Mais uma vez, é o que eu falo, o feeling que o senhor teve para esse momento. O médico tem que ter o feeling, né, o sentimento de levar o paciente para aquele momento que ele quer chegar. Fala, não, agora sim. Então é isso, seguir o que o médico fala, procurar se tratar, né, seguir as recomendações, fazer exercício, buscar ajuda espiritual, física, emocional, e buscar o momento certo para poder fazer o que tem que ser feito e que vai dar certo. Com certeza. Meu amigo, muito obrigado pela sua presença, tá? Compartilhar Obrigado, pouco da sua história é gratificante para mim, tá? Eu me sinto extremamente lisonjeado pelos seus elogios, mas é importante também para a gente ajudar a mudar a trajetória de outras pessoas. Exatamente. Tá, Robson? Porque isso daqui é uma ferramenta poderosa de mudança, tá? Então, se a gente conseguir encorajar uma pessoa, já valeu. Já valeu. Se a gente conseguir encorajar uma pessoa a mudar o estilo de vida, já valeu. Se a gente incentivar essa ressignificação, já valeu. E eu acho que cabe a gente contribuir para a construção de um mundo melhor. Então essa está sendo a nossa contribuição para isso. Então assim, meu muito obrigado, tá? E você que não conhece ainda outras histórias, né? Existem outros casos que você pode compartilhar, né? Se você pode ver, você pode interagir. Qualquer dúvida que você tiver, deixa seus comentários aqui embaixo. A nossa equipe vai ter um prazer de responder. E o mais importante é a gente conseguir demonstrar que o que a gente faz é arte e é uma transferência de energia. Então eu transferi parte da minha energia para você ao longo de tudo isso, ao longo da cirurgia, e eu fico muito feliz em saber que você está cuidando. Um dos motivos de eu trazer isso aqui para você, aqui, exatamente para quê? Para mostrar que você está cuidando daquilo que eu compartilhei com você, que é uma parte de um conhecimento que eu venho adquirindo há muito tempo, e eu coloquei parte dele aí em você e você está cuidando. Então, isso daí é bíblico, isso é filosófico e, cara, parabéns e obrigado por você estar fazendo isso junto comigo. Tá joia? Obrigado. Meu amigo, novamente, muito Muito obrigado. obrigado. Gente, até o nosso próximo encontro.